Homem grávido entra desesperado em hospital e dá à luz a uma criatura estranha, deixando todos chocados. Como isso é possível? Assista até o final e se surpreenda com esse caso incrivelmente emocionante e bizarro ao mesmo tempo. As portas do hospital se abriram com um estrondo, quebrando a monotonia da noite fria. A figura curvada de um homem apareceu, segurando o ventre inchado com força. O rosto uma mistura de dor e confusão. Não era uma visão comum, não naquele lugar e certamente não àquela hora. Antônio, com as pernas trêmulas e a respiração entrecortada, entrou pelo corredor acompanhado por sua esposa Samira, atraindo olhares de enfermeiras e médicos que mal conseguiam compreender o que viam. "Meu Deus, o que é isso?" murmurou uma das enfermeiras, estagnada na recepção. Outro médico, passando por ali, lançou um olhar rápido antes de parar de imediato. Não era algo que eles estavam preparados para entender, muito menos aceitar. Antônio, com uma expressão de desespero e olhos arregalados, apertou ainda mais a barriga, como se segurasse algo prestes a escapar. A dor era quase insuportável, uma onda esmagadora que subia pelo corpo e explodia em cada nervo. "Por favor, ele está em trabalho de parto", gritou a esposa, sua voz ecoando pelo corredor, deixando todos ainda mais chocados com a cena. "Em trabalho de parto?", repetiu uma das enfermeiras incrédula, enquanto os demais profissionais tentavam processar o que viam. Antônio se contorcia de dor, o rosto distorcido em agonia, e sua respiração ofegante era quase um pedido silencioso de ajuda. Eu estou dando à luz", exclamou a voz atravessada pela dor, mas firme, carregada de uma certeza que ninguém esperava. 2 enfermeiros correram ao seu encontro, guiando-o rapidamente até uma cadeira de rodas, enquanto ele se encolhia, cerrando os dentes em um esforço quase sobre-humano para conter os gritos. Na sala de triagem, o clima era de choque e incredulidade. O murmúrio de surpresa percorreu o ambiente e ninguém sabia exatamente o que dizer ou como reagir àquele homem clamando estar em trabalho de parto. Uma médica se aproximou, com um olhar de dúvida escondido sob a máscara de profissionalismo, tentando absorver a informação que lhe parecia impossível. Antes de se dirigir a ele, hesitou um breve segundo, tentando compreender se havia realmente ouvido aquilo. Talvez tivesse entendido errado. Afinal, um homem grávido era algo que jamais imaginara ver em sua carreira. "Qual é o seu problema, senhor?", perguntou, mantendo a compostura, mas com uma pontada de hesitação que não escapou a ninguém. A pergunta carregava a necessidade de confirmar o que parecia uma realidade absurda. Samira, sem hesitar, respondeu por ele, com a voz cheia de urgência. "Ele está grávido. Ele está realmente em trabalho de parto." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ameaçar sufocar todos na sala. Os olhares se voltaram para Antônio, que ofegava intensamente, enquanto Samira apertava sua mão desesperada. Era como se a realidade tivesse sido dobrada diante deles, algo que nenhum manual médico ou anos de experiência poderiam preparar. Sem perder mais tempo, a equipe médica rapidamente iniciou exames emergenciais. Quando o ultrassom começou, o monitor revelou algo que ninguém ali poderia prever. As imagens surgiram nítidas, desfazendo qualquer dúvida e chocando a todos. Havia de fato um bebê dentro dele. Aquela visão era clara e inquestionável. Uma pequena forma humana, visível e inconfundível, repousava no ventre de Antônio. A sala ficou em completo silêncio, enquanto os rostos perplexos da equipe médica se entreolhavam, tentando processar o impossível que viam na tela. Isso não faz sentido", sussurrou a médica, a voz trêmula de espanto. A sala de triagem mergulhou em um frenesi controlado e a equipe se reunia ao redor da cama onde Antônio estava, cada um movido por um misto de incredulidade e profissionalismo. Mesmo assim, era impossível ignorar o medo e a estranheza que pairavam no ar. O protocolo foi rapidamente deixado de lado, e o que dominava era a curiosidade e o pavor do inexplicável. "Preparem a sala de cirurgia imediatamente." A ordem veio rápida e irrefutável, mas ninguém conseguia afastar a sensação de que estavam prestes a testemunhar algo que desafiava a própria natureza da vida. Enquanto Antônio era levado às pressas para a sala de cirurgia, uma das enfermeiras cochichou para a outra, sua voz trêmula e cheia de medo. "Isso é surreal, mas ele está realmente em trabalho de parto."
O hospital estava em um turbilhão de atividade incomum para aquela noite silenciosa. Enquanto Antônio era levado às pressas para o centro cirúrgico, Samira ficou para trás, observando com o coração apertado o marido desaparecer pelo corredor. Ela sabia que o procedimento seria arriscado e a possibilidade de complicações rondava seus pensamentos como uma sombra que ela não conseguia afastar. Samira, em silêncio, fechou os olhos e murmurou uma oração, suplicando para que Antônio e o bebê sobrevivessem àquela experiência que desafiava todos os limites da natureza. Os corredores começaram a se encher de pessoas, médicos e enfermeiros que sussurravam entre si, olhos arregalados de incredulidade, enquanto o boato se espalhava como fogo em palha seca. Um homem grávido. Era algo que ninguém jamais imaginara presenciar. Em poucos minutos, o hospital inteiro estava em estado de alerta, com profissionais de diferentes alas abandonando suas atividades para tentar entender se aquilo era mesmo verdade. As vozes ansiosas e murmúrios apavorados ecoavam pelos corredores, criando uma sinfonia de choque e curiosidade. "Você viu? É real, ele entrou aqui com dores de parto", cochichou uma enfermeira para outra, tentando conter o nervosismo. Do lado de fora da sala cirúrgica, Samira aguardava, seu rosto pálido e a expressão perdida em pensamentos. Ela sentia os olhares intensos de quem passava, mas mantinha o foco na porta da sala, desejando com todas as forças que Antônio e o bebê ficassem bem. Seu coração batia em um ritmo frenético, e o medo de que algo desse errado era quase insuportável. Ela sabia que a saúde de Antônio estava em risco e que ele poderia não resistir ao que estava por vir. Mas ninguém parecia se importar com a dor e o medo dela. A notícia havia se espalhado não só dentro do hospital, mas além dos muros. Pessoas curiosas começaram a se reunir na recepção, questionando os funcionários e tentando arrancar informações. "Você tem certeza de que ele está grávido?" perguntavam. A situação havia se tornado um espetáculo involuntário, uma visão impossível que atiçava a curiosidade e o sensacionalismo de todos. Logo, os repórteres locais também foram alertados. Carros de emissoras chegaram às pressas e um grupo de jornalistas invadiu o hospital, câmeras e microfones em punho, ávidos por uma declaração. Samira, vendo a multidão crescendo ao seu redor, tentou se afastar, mas as perguntas começaram a chover como lâminas. "Senhora, você pode nos contar como isso é possível? Como seu marido engravidou?" gritou um repórter avançando com o microfone estendido. "Por favor, apenas alguns minutos, o público precisa saber", insistiu outro, a voz vibrando com o entusiasmo por uma notícia tão incomum. Samira recuou, sentindo a pressão aumentar a cada segundo. A última coisa que queria era falar sobre o assunto com desconhecidos, ainda mais naquele momento. Tudo o que importava era Antônio, que estava do outro lado daquela porta, lutando para trazer ao mundo uma vida em condições quase impossíveis. Ela tentava manter a compostura, mas o burburinho das perguntas e a insistência dos repórteres foram demais para ela suportar. Desesperada e com lágrimas nos olhos, Samira encontrou refúgio em um banheiro próximo e se trancou lá dentro, as mãos trêmulas e o coração pulsando como nunca. Ela sabia que o que estava acontecendo do lado de fora era uma tempestade de fofocas e especulações, mas ninguém entendia o verdadeiro horror daquela situação. Para eles, Antônio era um fenômeno, algo a ser compartilhado em redes sociais e explorado como uma anomalia. Mas para ela, ele era o amor da sua vida e estava arriscando tudo para realizar um sonho. Dentro do centro cirúrgico, a situação se tornava cada vez mais crítica. Os sinais vitais de Antônio começaram a flutuar de maneira preocupante, oscilando entre picos e quedas que deixaram a equipe médica em alerta máximo. Cada monitor emitia alarmes insistentes que ecoavam pela sala como uma trilha sonora frenética e desesperada. O cirurgião-chefe, Dr. Emanuel, com os olhos fixos nos dados que apareciam nos monitores, sentia o peso da responsabilidade em suas mãos. Ele sabia que qualquer erro poderia custar a vida de Antônio e da criança. "Precisamos estabilizá-lo agora", ordenou o Dr. Emanuel, a voz tensa e urgente. Os médicos e enfermeiros ao redor corriam de um lado para o outro, ajustando máquinas e trocando olhares aflitos. Nunca haviam lidado com algo tão desconhecido
e a falta de referências médicas os deixava vulneráveis, como se estivessem explorando território inexplorado. O corpo de um homem simplesmente não havia sido projetado para a experiência de uma gravidez, e a resistência de Antônio era testada a cada segundo. Na recepção, as pessoas continuavam a se aglomerar, os olhares colados nas portas do centro cirúrgico, como se esperassem uma revelação milagrosa. A cada instante, novos curiosos e jornalistas chegavam, a notícia se espalhando como um espetáculo macabro que todos queriam assistir. Comentários passavam de boca em boca, com teorias e conjecturas absurdas sendo lançadas, enquanto as redes sociais fervilhavam com as postagens de quem estava lá. Uma das postagens dizia: "Um homem grávido deu entrada agora no Hospital Central. Venham ver." Dentro do banheiro, Samira tentava se recompor, mas sentia que estava à beira de um colapso. A pressão das pessoas, o tumulto no hospital e o medo por Antônio a deixavam com a sensação de que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ela sabia que ele estava lutando pela vida e que agora tudo dependia da habilidade dos médicos e da força que ele ainda pudesse ter para resistir. A sala de cirurgia estava envolta em um silêncio denso, quase sagrado, enquanto a equipe médica se preparava para um procedimento que jamais haviam imaginado realizar. O Dr. Emanuel respirou fundo, tentando ignorar o peso do momento. Mesmo com toda a sua experiência, não conseguia afastar o temor que crescia dentro de si. Um homem, grávido, era um conceito tão absurdo que ele nunca pensou que presenciaria algo assim em toda a sua carreira. Não havia referência, não havia protocolo, nada que pudesse guiá-lo diante do impossível. Concentrado, ele levantou o bisturi, lançando um último olhar para a equipe ao redor, como se pedisse uma coragem silenciosa. "Vamos iniciar o procedimento", murmurou, sentindo o peso das palavras enquanto traçava a primeira incisão. Cada camada de pele e músculo que abria revelava uma anatomia que era, ao mesmo tempo, familiar e estranha. O corpo de Antônio, por fora, era absolutamente masculino, sem qualquer indício visível de que ali dentro pudesse haver algo além do que se esperaria em um homem. Mas a cada corte, Dr. Emanuel se surpreendia mais com o que encontrava. Finalmente, ao abrir a última camada de tecido, ele ficou parado, quase em transe. Havia órgãos femininos. Ali, no interior de um homem, ele vislumbrava estruturas que somente existiriam em um corpo de mulher. Um útero, pequenas estruturas semelhantes a ovários, tudo encaixado em um corpo que, até aquele momento, era de um homem em todos os aspectos exteriores. Dr. Emanuel sentiu o coração acelerar. Aquilo era uma anomalia tão extrema que ele mal conseguia processar a realidade. Como era possível? Pensamentos de espanto e dúvida se entrelaçavam enquanto ele olhava para a estrutura que parecia desafiar a própria ciência. As enfermeiras ao redor observavam em silêncio, suas expressões uma mistura de surpresa e fascínio. Era um momento raro, algo que jamais imaginaram presenciar. E mesmo com toda a experiência e treinamento, estavam diante de uma situação que poucos profissionais de saúde vivenciam. A tensão na sala era quase palpável, cada olhar fixo na cena que se desenrolava, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo, forçando todos a absorverem cada detalhe do que estava acontecendo. "Vamos continuar", disse Dr. Emanuel, sua voz levemente trêmula, mas firme, enquanto tentava manter o foco. Ele sabia que, apesar do cenário incomum, aquele era um nascimento, e trazer uma nova vida ao mundo era algo que exigia o máximo de sua concentração e habilidade. Ele respirou fundo e estendeu as mãos. Seus movimentos lentos e calculados, quase solenes. Não havia espaço para erro, e cada gesto era feito com um cuidado minucioso. Uma mistura de precisão médica e sensibilidade humana. Conforme ele conduzia o parto, a sala inteira parecia conter a respiração, os olhos acompanhando cada passo. A tensão aumentava a cada instante, enquanto a nova vida começava a emergir. O ambiente estava carregado de expectativa, cada segundo se arrastando lentamente, até que, finalmente, um som se fez ouvir. Um choro. Frágil, mas claro e indiscutível. O som preencheu a sala, e em um instante, toda a atenção deu lugar a um alívio profundo.
As lágrimas brotaram nos olhos de alguns membros da equipe, incapazes de conter a emoção. Era um momento carregado de significado, onde o inesperado se encontrava com a realidade e a ciência cumpria seu papel diante do inimaginável. O nascimento de uma criança sempre trazia uma carga emocional intensa, mas naquele instante, em meio a circunstâncias tão raras, a sensação de triunfo e admiração era ainda mais poderosa. Mas conforme os olhos da equipe se voltavam para o recém-nascido, o espanto voltou a dominar a sala. O bebê, um menino, não era uma criança comum. Havia algo perturbador e incomum em suas feições, um traço que deixava qualquer um ali arrepiado. Suas características eram marcadas por malformações, com uma aparência diferente de qualquer bebê que eles haviam visto antes. Seu pequeno rosto tinha contornos irregulares, e sua pele, de uma tonalidade pálida e acinzentada, parecia frágil, quase translúcida, revelando veias finas logo abaixo. E aí, está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar. O Dr. Emanuel, que ainda segurava a criança, sentiu um calafrio ao observá-lo. O espanto era evidente em seu rosto, mas ele tentou compor-se rapidamente. Afinal, era um médico, e seu papel era cuidar, independentemente das circunstâncias. Com uma expressão controlada, ele passou o bebê para uma das enfermeiras, que, apesar do choque, segurou a criança com delicadeza, levando-a para os primeiros procedimentos. "Vamos fazer os testes básicos e estabilizá-lo", disse ela em um sussurro, tentando esconder o desconforto. Enquanto o bebê era colocado cuidadosamente na incubadora, outra enfermeira aproximou-se para iniciar os exames iniciais. Apesar das características estranhas e da fragilidade evidente, o recém-nascido estava vivo, respirando. Seu pequeno peito se movendo em um ritmo irregular, mas constante. Todos sabiam que ele precisaria de cuidados especiais, mais intensos do que uma criança comum. Antônio, ainda inconsciente sob o efeito da anestesia, jazia na maca. Ele não estava ciente do nascimento, do choque estampado nos rostos ao seu redor, nem da aparência peculiar de seu filho. Os médicos e enfermeiras ao redor tentavam se recompor, mas era evidente que o impacto daquele momento ficaria gravado em suas mentes para sempre. O Dr. Emanuel afastou-se um pouco, observando a equipe realizar os procedimentos de rotina, mas em sua mente as perguntas ecoavam incessantes. Como aquilo era possível? Como um homem, que exibia todos os sinais típicos masculinos, poderia abrigar um útero funcional e ter dado à luz? O cirurgião sabia que, de alguma forma, todos ali estavam diante de algo que desafiava os fundamentos da biologia e da medicina. O nascimento havia acontecido, mas o mistério, ao invés de se dissipar, parecia apenas crescer. O som do choro da criança, agora amortecido pela incubadora, ecoava em seus pensamentos, trazendo a percepção de que, a partir daquele instante, seus conhecimentos e suas certezas sobre a medicina nunca mais seriam as mesmas. Enquanto a equipe lidava com as consequências desse evento extraordinário, o hospital permanecia envolto em um frenesi de curiosidade e espanto. Samira aguardava escondida no banheiro, longe das perguntas invasivas e olhares insistentes dos repórteres. Ela tentava respirar, absorver o que acabara de viver e reunir forças para o que viria a seguir. A porta do banheiro se abriu lentamente e uma enfermeira adentrou, os passos cautelosos, como se temesse romper a frágil paz que Samira havia encontrado ali. Ela a observou com um olhar sereno, embora houvesse um traço de preocupação em seu rosto. Com um leve toque no ombro de Samira, a enfermeira a chamou, trazendo-a de volta ao turbilhão que a aguardava lá fora. "Samira, eu tenho notícias sobre o parto." Samira ergueu o olhar, o coração batendo mais rápido, e pôs-se de pé. Sem dizer uma palavra, ela seguiu a enfermeira para fora do banheiro, sua mente se misturando entre medo e expectativa. Caminharam pelo corredor em silêncio, até que, com um tom suave, a enfermeira quebrou o silêncio que parecia sufocá-las. "O parto ocorreu bem, e Antônio está estável", disse a enfermeira, com a voz delicada e tranquilizadora. "Ele ainda está sob o efeito da anestesia, mas o Dr. Emanuel já está finalizando os cuidados com ele.
Por enquanto ele está bem. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Samira. A tensão que a mantivera em alerta durante toda a cirurgia afrouxava levemente, mas ainda assim, algo no tom da enfermeira parecia hesitante, quase como se houvesse algo mais que ela não estava disposta a dizer. E o bebê? Ele está bem? Perguntou Samira, tentando segurar a ansiedade. A enfermeira hesitou por um momento antes de responder, medindo as palavras com cuidado. Sim, ele está vivo, mas infelizmente nasceu com algumas imperfeições. Ele é especial. Aquela palavra, especial, ecoou na mente de Samira como um trovão. Seu coração, que há pouco batia aliviado, agora apertava de forma dolorosa. Ela havia desejado tanto aquele bebê. Eles passaram por tantos obstáculos para chegarem ali. E agora, com a promessa de uma nova vida, ouvir que ele não havia nascido perfeito causou uma onda de tristeza, misturada com preocupação. Mas, ao mesmo tempo, um senso de determinação surgia em seu peito. Ela saberia amá-lo independentemente das circunstâncias. A enfermeira percebeu a angústia em seu olhar e, com um leve aceno de cabeça, a convidou a segui-la. Venha, eu a levarei para ver o bebê. As palavras despertaram em Samira um misto de emoção e receio. Ela percorreu o corredor até a unidade neonatal, cada passo trazendo à tona suas maiores esperanças e seus piores temores. Quando chegaram à sala de observação, a enfermeira indicou a incubadora. Samira se aproximou, tentando controlar a ansiedade que subia em seu peito. E então, o viu. O pequeno ser que estava do outro lado do vidro, seu filho, fruto de um amor que desafiara até as possibilidades da ciência. Mas ao vê-lo, uma onda de choque a tomou por completo. O bebê era frágil, e sua aparência muito incomum. As feições não eram como ela havia imaginado ao longo daqueles meses de expectativa. O rosto, com contornos incomuns, trazia uma aparência que misturava uma estranheza dolorosa e uma beleza incomum. Era um menino, seu menino, mas era diferente de qualquer bebê que ela já havia visto. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas, enquanto o encarava, lutando para compreender o que sentia. O choque inicial, misturado com a dor de vê-lo tão frágil, começou a dar espaço para um sentimento profundo de aceitação. Aquela pequena vida diante dela era fruto de um milagre, um sonho pelo qual haviam lutado tanto. Antônio suportou tudo para que ela pudesse, finalmente, segurar um filho em seus braços. Com um gesto trêmulo, ela pediu para segurá-lo, e a enfermeira, após um breve olhar de concordância, abriu a incubadora e o entregou com delicadeza. Samira sentiu o peso frágil do bebê em seus braços, e então tudo o que havia ao redor pareceu desaparecer. Era um momento só deles, uma conexão inquebrável que transcendia qualquer aparência ou expectativa. Ao olhar para o bebê, seu rosto se suavizou em um sorriso, ainda com lágrimas rolando, agora de pura emoção. "Meu filho", sussurrou segurando-o com firmeza, como se desejasse proteger aquele pequeno ser de qualquer mal que pudesse ameaçá-lo. Naquele instante, seus sentimentos eram um misto de amor e de medo pelo futuro. Sabia que ele precisaria de cuidados especiais, que o caminho adiante não seria fácil, mas em seu coração jurou que faria de tudo para que ele tivesse uma vida feliz e digna, mesmo que o mundo ao redor fosse cheio de dúvidas e julgamentos. Atrás dela, os sussurros persistiam. Pessoas dentro e fora do hospital buscavam explicações, ansiosas para entender aquele nascimento que parecia desafiar todas as lógicas conhecidas. Repórteres e curiosos permaneciam do lado de fora, aguardando uma palavra, uma explicação que tornasse aquilo compreensível. Mas para Samira, nada disso importava. Naquele momento, tudo o que ela queria era estar ali, com seu bebê, envolta no instante de paz e amor que sempre sonhara. Ela sabia que enfrentaria perguntas difíceis, olhares de julgamento e teorias que jamais fariam justiça ao amor e ao sacrifício que marcaram aquela jornada. Mas, com o filho nos braços, sentia-se completa, pronta para qualquer desafio. Sabia que por ele, enfrentaria o mundo inteiro se fosse necessário. Enquanto Samira segurava o bebê nos braços, o hospital ao redor continuava em um frenesi que ela não conseguia ignorar completamente. Era como se o mundo todo tivesse sido arrastado para aquele momento,
para aquela sala, ansioso para testemunhar o que jamais se imaginara possível. Ela tentava bloquear os ruídos ao seu redor, concentrando-se apenas na pequena vida que segurava. Mas os sussurros e olhares de estranhamento pareciam penetrar mesmo através da parede de amor que ela tentava construir ao redor de seu filho. O Dr. Emanuel, após concluir os cuidados com Antônio, aproximou-se cautelosamente, avaliando a situação. Seus olhos, embora profissionais, carregavam ainda o traço de choque e perplexidade pelo que presenciara. Ele nunca havia visto nada como aquele parto, nem poderia imaginar que presenciaria uma cena tão surreal. Durante toda a sua longa carreira, enfrentou casos complexos, anomalias genéticas, mas aquilo, um homem grávido com órgãos reprodutivos femininos, era algo que desafiava a própria lógica da medicina. Samira, chamou o Dr. Emanuel com um tom delicado, ao mesmo tempo tentando manter a seriedade de sua função. O bebê, ele vai precisar de cuidados muito especiais. Precisamos realizar uma série de exames para entender completamente a sua condição. Samira olhou para o médico, sua expressão um misto de determinação e exaustão. Ela já sabia, desde o momento em que o vira, que a vida de seu filho não seria como a das outras crianças, mas aquele era o bebê que ela e Antônio haviam desejado com tanta força, a prova de um amor que ultrapassava qualquer barreira, até mesmo as da biologia. Eu entendo, doutor. Faremos tudo o que for preciso, respondeu ela com a voz trêmula, mas firme. Eu sei que essa situação é extremamente delicada para vocês, continuou o Dr. Emanuel, hesitante, tentando medir as palavras para não soar insensível. Mas é importante que saibam que os primeiros dias serão críticos. A condição do bebê, somada ao ambiente pouco usual de sua gestação, trouxe algumas complicações. Ainda não sabemos o que esperar totalmente. Sua aparência e a estrutura do seu corpo. Precisaremos investigar a fundo para entender exatamente como ele se desenvolverá. Samira apenas acenou com a cabeça, sentindo o peso das palavras como um fardo inevitável. Seu filho estava ali, vivo, respirando, e para ela, isso já era um milagre. No entanto, sabia que o caminho que tinham pela frente seria difícil, cheio de desafios e, muito provavelmente, de julgamento alheio. Do lado de fora da sala, a situação no hospital parecia ter atingido proporções ainda maiores. As notícias sobre o nascimento de uma criança em circunstâncias tão excepcionais se espalharam rapidamente, e o saguão estava tomado por uma massa de curiosos e jornalistas que tentavam capturar qualquer fragmento de informação. Pessoas apontavam para a sala de parto, murmurando entre si. Teorias absurdas e comentários insensíveis eram trocados, e o frenesi da mídia aumentava a cada instante. Samira sabia que a paz de sua família jamais seria a mesma. O nascimento de seu filho era um acontecimento que chamaria a atenção do mundo inteiro, e todos ao redor pareciam mais interessados em transformá-lo em um espetáculo do que em respeitar o momento sagrado que ela vivia. Mas ela não estava disposta a ceder a essa pressão. Seu bebê era a sua prioridade, e a saúde dele, assim como a de Antônio, era tudo o que importava. A enfermeira aproximou-se, interrompendo seus pensamentos, e estendeu os braços para pegar o bebê. Vou levá-lo agora para a incubadora, Samira. Ele precisa ser monitorado de perto, e nós cuidaremos de cada detalhe. Com relutância, Samira soltou seu filho, sentindo um vazio imediato nos braços ao deixá-lo ir. Mas ela sabia que, para o bem dele, aquele seria o melhor caminho. As lágrimas escorriam por seu rosto, silenciosas, enquanto ela via o bebê ser colocado na incubadora, cercado de máquinas e sob os olhares atentos da equipe médica. É uma criança especial, repetiu para si mesma, buscando forças na ideia de que ele fora desejado e amado desde o início, independente de qualquer aparência ou condição. E em seu coração, fez a promessa de que estaria sempre ao lado dele, enfrentando o que fosse preciso para garantir que ele tivesse a melhor vida possível. Porém, enquanto observava o bebê sob o brilho intenso das luzes médicas, algo dentro dela também temia o desconhecido. Havia perguntas que precisavam ser respondidas, explicações que o mundo exigiria. Mas, por enquanto, tudo o que ela desejava era que Antônio acordasse, que pudesse ver o filho que ele ajudara a trazer ao mundo, e que eles pudessem viver aquele instante juntos,
ainda que soubessem que a realidade logo se imporia. Naquele instante, o Dr. Emanuel, ao lado de Samira, colocou uma mão sobre seu ombro e, em um gesto que misturava empatia e admiração, disse: "Vocês dois são incrivelmente corajosos. Eu não posso imaginar a dor e o medo que passaram até aqui, mas saiba que vamos fazer o melhor possível para cuidar do seu bebê." Samira apenas assentiu, sentindo uma força renovada crescer dentro dela. Seu filho era um milagre, e ela enfrentaria tudo o que fosse preciso, mesmo que isso significasse desafiar o mundo inteiro. Enquanto Samira permanecia ao lado da incubadora, observando o filho sob o brilho das máquinas que monitoravam cada uma de suas pequenas respirações, o Dr. Emanuel se afastou, tentando processar tudo o que acontecera. A experiência dos últimos dias parecia um borrão de acontecimentos impossíveis, um misto de espanto e fascinação que ele ainda lutava para compreender. A imagem de Antônio na mesa cirúrgica ainda estava fresca em sua mente. O corpo masculino, firme, exibindo todos os sinais típicos de um homem, mas em seu interior, escondendo uma anatomia que desafiava o próprio entendimento da biologia. O médico que dedicara a vida a estudar o corpo humano sentia agora que o conhecimento acumulado ao longo de tantos anos não era suficiente para responder às questões que o atormentavam. Como isso é possível? Pensava, a pergunta girando em sua mente, insistente e perturbadora. Ele se retirou para uma pequena sala de repouso no hospital, na tentativa de encontrar um instante de calma para refletir. Sentou-se à mesa, apoiando os cotovelos e passando as mãos pelo rosto, enquanto tentava, em vão, encontrar alguma lógica em tudo aquilo. Após alguns minutos de silêncio, sentiu-se compelido a procurar Samira para entender melhor a história por trás do casal. Ele sabia que, se houvesse alguma pista, algum fragmento de informação que pudesse esclarecer o ocorrido, estaria nas palavras de Samira. Ao encontrá-la dentro da unidade neonatal, ao lado da incubadora, o Dr. Emanuel aproximou-se com um olhar que misturava respeito e uma ansiedade contida. Ele a chamou de lado, buscando uma conversa mais privada, mas respeitando o momento em que ela observava o filho. "Samira, sei que esse é um momento difícil para você, e não quero pressioná-la, mas preciso entender mais sobre o que aconteceu com Antônio", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Como isso foi possível? Eu nunca vi nem ouvi falar de um homem com órgãos femininos internos, e muito menos de um homem que conseguiu engravidar." Ela o olhou respirando fundo, e assentiu, como se já esperasse aquela pergunta. Sabia que o momento chegaria, e que as explicações seriam inevitáveis. Ainda assim, relembrar como tudo começou trazia à tona sentimentos profundos, e revisitar cada decisão tomada ao longo dos meses trazia uma carga emocional intensa. "Doutor, isso tudo começou quando nós descobrimos que eu não podia engravidar", começou ela, a voz trêmula. "Fizemos todos os exames, todas as tentativas, mas os médicos nos disseram que eu era infértil, e a ideia de nunca termos um filho nos devastou." O Dr. Emanuel assentiu, compreendendo a tristeza que ressoava nas palavras dela. Ele havia visto muitos casais enfrentarem o impacto dessa notícia, mas sabia que, para eles, a impossibilidade de ter filhos tinha sido um impulso profundo, levando-os a encarar desafios que poucos seriam capazes de suportar. E foi durante esses exames para investigar a infertilidade que Antônio fez a descoberta. Samira hesitou, como se revivesse o impacto daquele momento. Em um dos ultrassons, o médico viu algo extraordinário, algo que deixou todos nós chocados na hora. Ele descobriu que Antônio tinha um útero e alguns outros órgãos femininos. Ela fez uma pausa, deixando que a informação se assentasse. "Um útero, doutor. Uma parte da anatomia dele que estava oculta e da qual ele nunca suspeitara." O médico franziu a testa, sua mente processando cada palavra com espanto renovado. "O que Antônio tem se chama quimerismo", continuou ela, a voz calma, mas cheia de um peso que só quem viveu aquilo poderia expressar. "É uma condição extremamente rara, onde uma pessoa possui 2 conjuntos de DNA em seu corpo. No caso do Antônio, ele carrega traços femininos e masculinos ao mesmo tempo. Por fora, ele sempre foi completamente masculino. Mas por dentro..." Samira hesitou, lutando para controlar a emoção antes de continuar. "Por dentro, ele possui alguns órgãos femininos, inclusive um útero.
Foi um choque para todos nós. O Dr. Emanuel assentiu, absorvendo a explicação com admiração e surpresa. Quimerismo. Ele se lembrava vagamente de ter ouvido falar sobre isso apenas uma vez, muitos anos atrás, durante uma aula de medicina. Na época era tratado como uma possibilidade teórica, um fenômeno extremamente raro, algo que jamais imaginou ver em toda a sua carreira. Agora, diante de seus olhos, estava uma realidade complexa e extraordinária, que desafiava não apenas seu conhecimento, mas tudo o que ele acreditava sobre o corpo humano. Samira prosseguiu, decidida a compartilhar o máximo que pudesse. Quando descobrimos essa condição, ainda estávamos lidando com a notícia de que eu não poderia ter filhos. Foi devastador. Mas então, durante uma consulta, um médico especialista em fertilidade e genética reprodutiva nos fez uma proposta. Ele sugeriu que, talvez, Antônio pudesse carregar nosso filho, mas de uma forma experimental. Era algo que nunca fora tentado antes, e o médico foi muito claro sobre os riscos envolvidos. Ele explicou que Antônio passaria por uma série de tratamentos e que seu corpo enfrentaria desafios imensos, com consequências imprevisíveis. O médico ressaltou que, se tudo desse certo, esse caso poderia ser um marco na história da medicina, algo que abriria portas para outras possibilidades e estudos. Ainda assim, ele destacou que nada disso seria simples e que o acompanhamento teria que ser rigoroso em cada etapa. Mesmo com todo o risco, ele acreditava que, com muita cautela, poderia ser possível. Samira pausou, lembrando-se das intermináveis conversas, das noites sem sono e da hesitação de Antônio ao considerar uma possibilidade tão arriscada. Ele não queria passar por aquilo, mas ao mesmo tempo, o desejo de formar uma família era algo que compartilhavam profundamente. Foi um processo longo. Para começar, Antônio teve que fazer reposições hormonais pesadas para que seu corpo pudesse sustentar a gestação, explicou ela, a voz trêmula, mas determinada. Ele passou por ciclos de injeções diárias de hormônios femininos, algo muito difícil, tanto física quanto emocionalmente. Havia dias em que ele mal conseguia se levantar, mas nunca desistiu, pois sabia o quanto isso significava para nós. Dr. Emanuel a escutava com atenção, entendendo que a decisão de enfrentar tudo aquilo era uma expressão de amor e coragem, algo que transcendeu a lógica e a medicina. Samira continuou, revelando mais sobre o procedimento. A inseminação foi feita artificialmente. Não houve contato natural, claro, mas o médico que nos acompanhava acreditava que havia uma pequena chance de que o embrião se fixasse no útero de Antônio, com a ajuda dos hormônios e de cuidados médicos constantes. Cada ultrassom, cada exame, tudo era um misto de esperança e medo. E para nossa surpresa, a gravidez se desenvolveu. Ela sorriu suavemente, lembrando-se de como cada consulta parecia um milagre, mesmo com todas as dificuldades. Ao longo dos meses, ele começou a enfrentar desafios que eu não gosto nem de me lembrar. O peso da barriga, as dores, o desconforto. E quando saíamos em público, era como se o mundo todo nos olhasse. As pessoas achavam que era algum problema de saúde, uma barriga inchada ou algo assim. Mas por dentro, sabíamos que ele estava carregando o nosso filho, e isso nos dava forças. Samira suspirou, lembrando-se de como, a cada olhar estranho ou comentário, precisavam se lembrar do motivo pelo qual estavam enfrentando tudo aquilo. O médico nos pediu descrição. Ele nos alertou que esse era um caso sensível e que, se outras pessoas soubessem, isso chamaria muita atenção. Então, sempre que saíamos, tentávamos esconder o máximo possível, vestir roupas folgadas, evitar contato visual. Queríamos apenas passar despercebidos, mas a cada mês, o risco parecia aumentar. Era uma pressão constante. Dr. Emanuel notou o cansaço no rosto de Samira, como se ela estivesse revivendo cada um desses momentos enquanto falava. Ele tentava imaginar a luta interna de Antônio, cada passo dado em público, com olhares estranhos e perguntas silenciosas pairando ao redor. A ideia de um homem grávido, carregando uma vida em seu interior, era algo tão desconcertante que ele mal conseguia imaginar a coragem necessária para enfrentar tudo isso. E então, esta noite, continuou Samira, as palavras saindo mais baixas, como se ainda estivesse em choque com a rapidez dos eventos. Tudo estava indo bem.
até que ele começou a sentir dores muito fortes. Nós sabíamos que algo estava acontecendo, mas o hospital onde fazíamos o acompanhamento ficava longe. Antônio não suportava mais esperar. Então decidimos parar aqui, o mais rápido possível, temendo que sua vida estivesse em risco. Ela parou, fitando o chão, as lembranças da angústia ainda claras em sua mente. Não queríamos que fosse assim. Queríamos que ele estivesse seguro, cercado de médicos que já o conheciam, que sabiam o que estava acontecendo. Mas a dor foi tão intensa que não tivemos escolha. Viemos para cá, esperando que alguém pudesse nos ajudar a tempo. Dr. Emanuel sentiu a profundidade do que Samira descrevia, compreendendo o medo e o desespero que a haviam trazido até ali. Era uma história de sacrifício, de dor e de um amor que ultrapassava qualquer compreensão comum. Para o casal, o nascimento daquele bebê representava uma vitória sobre o destino e a medicina, mesmo que envolvesse um desafio imensurável. Samira, eu não sei nem como expressar o que sinto ao ouvir sua história. O que vocês enfrentaram, ele buscava as palavras, lutando para manter a compostura. É algo que poucos teriam coragem de fazer. Samira assentiu, o olhar fixo na incubadora onde seu filho repousava. Era seu pequeno milagre, e apesar de todos os desafios, ele estava ali. Sabia que as dificuldades estavam longe de terminar, mas sentia que juntos conseguiriam enfrentar o que fosse necessário. Esse bebê é a prova de tudo o que passamos, doutor. Ele é o símbolo de tudo o que enfrentamos, da nossa vontade de sermos uma família. E independentemente do que o futuro trouxer, estaremos ao lado dele. Dr. Emanuel, com o coração apertado pelo peso daquela história, fez um aceno de cabeça respeitoso. Ele sabia que estava diante de uma situação extraordinária, uma história que o marcaria para sempre. E em seu papel de médico, ele se comprometeu ali e naquele momento a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aquela pequena vida que desafiava todas as probabilidades. Ele tocou suavemente o ombro de Samira, como um gesto de solidariedade e respeito, antes de se afastar para organizar o suporte necessário para os cuidados intensivos do bebê. Sabia que enfrentariam muitos olhares, perguntas e julgamentos, mas para aquela família, tudo o que importava era o amor que os mantinha unidos. Enquanto isso, aos poucos, a consciência de Antônio começou a retornar. Ele sentiu o corpo pesado e a mente nebulosa, mas um sentimento de ansiedade e expectativa o impulsionava a despertar. A dor que o havia dominado antes da cirurgia estava amortecida, e ele percebeu que estava em um quarto de hospital. Seus olhos piscavam devagar, tentando focar na figura familiar ao seu lado. Samira segurava sua mão, com os olhos marejados, e quando percebeu que ele começava a despertar, seu rosto se iluminou. "Samira", murmurou ele, a voz fraca, mas carregada de emoção. "O bebê, ele está bem?" Ela assentiu, apertando suavemente a mão dele. Havia uma luz em seu olhar, uma mistura de amor e orgulho, mas Antônio também percebeu um traço de tristeza, de uma dor silenciosa. Ele sabia que, para ela, o caminho até aquele momento também havia sido repleto de desafios e sacrifícios, e agora estavam prestes a compartilhar o resultado daquela jornada juntos. "Nosso bebê nasceu, Antônio. Ele está vivo, mas ele é..." Samira hesitou por um momento, buscando as palavras certas, algo que pudesse prepará-lo para o que estava por vir. "Ele é especial, Antônio. Ele precisa de cuidados mais do que esperávamos, mas ele é nosso, e ele está aqui com a gente." Antônio sentiu as lágrimas se formando enquanto a ouvia. Durante aqueles meses, ele carregou a ideia do bebê, mas o impacto de saber que ele realmente havia nascido, que seu filho estava ali, era algo que ele ainda lutava para compreender. Todas as dores, os olhares estranhos, os dias difíceis, cada sacrifício que fizera, pareciam valer a pena. Ele olhou para Samira, tentando segurar a emoção que o dominava. Eu quero vê-lo. Quero segurar nosso filho." Samira assentiu, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela apertou a mão dele mais uma vez, como se estivesse passando sua própria força para ele, e chamou a enfermeira que aguardava do lado de fora. Em poucos minutos, a enfermeira retornou, empurrando uma pequena incubadora com o bebê. Ela o tirou cuidadosamente e se aproximou, entregando-o para Samira.
que o segurou por um momento antes de levá-lo até Antônio. Antônio sentiu o coração acelerar ao ver o pequeno rosto do filho pela primeira vez. A aparência do bebê era diferente, suas feições carregavam características incomuns e a fragilidade era evidente em cada detalhe de seu corpo. Mas para ele, nada disso importava. Aquela era a vida que ele e Samira haviam sonhado e lutado para trazer ao mundo. Samira, com delicadeza, colocou o bebê nos braços de Antônio. Ele o segurou como se fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo, e enquanto o observava, seu coração parecia explodir de amor e emoção. Ele é perfeito, Samira, sussurrou as palavras mal saindo em meio ao nó em sua garganta. Samira sorriu, as lágrimas ainda escorrendo, sentindo o mesmo amor profundo que havia sentido ao segurar o bebê pela primeira vez. Ele é nosso milagre, Antônio. Não importa como ele seja. Nós conseguimos e ele está aqui com a gente. Antônio olhou para o pequeno rosto do filho, que dormia pacificamente em seus braços, e sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Sabia que a jornada que tinham pela frente não seria fácil. Ele e Samira enfrentariam muitos olhares, perguntas e desafios, mas naquele momento, nada disso importava. Ele segurava o resultado de seu amor, o fruto do sacrifício que haviam feito, e estava determinado a ser o pai que aquela criança merecia. Samira, observando o marido e o filho juntos, sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ela segurou a mão de Antônio, a voz trêmula de emoção. Obrigada, Antônio. Obrigada por ter passado por tudo isso, por ter enfrentado cada dor, cada sacrifício por nós. Não teríamos conseguido sem a sua coragem. Antônio assentiu, apertando a mão dela com um sorriso, e juntos, eles compartilharam aquele momento silencioso de gratidão e amor, sentindo que todo o esforço havia valido a pena. Samira se inclinou e beijou a testa de Antônio, sentindo uma conexão inquebrável com ele e com o bebê, que agora unia suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois jamais imaginara. A enfermeira, observando o momento de perto, mal conseguiu conter as lágrimas. Em toda sua carreira, nunca havia presenciado algo tão comovente e poderoso. Ela sabia que aquele era um momento que transcenderia o hospital, que ficaria gravado na memória de todos que o presenciaram. Após alguns minutos, a enfermeira se aproximou novamente, respeitando a emoção do casal. Eu preciso levá-lo de volta para a incubadora, mas prometo que cuidaremos dele com todo o carinho e atenção que ele merece, disse, com um sorriso suave. Com relutância, Antônio soltou o bebê, entregando-o de volta para a enfermeira. Seus olhos não se desviaram enquanto ela colocava o pequeno corpo frágil na incubadora, cercado por fios e monitores que garantiriam sua segurança. Ele sentiu um aperto no peito ao vê-lo ser cuidadosamente acomodado, mas também uma força renovada, a certeza de que, não importava o que acontecesse, ele e Samira estariam sempre ao lado do filho. Enquanto a enfermeira empurrava a incubadora para fora do quarto, Antônio virou-se para Samira, segurando sua mão com firmeza. Ele é tudo o que eu imaginei, e mais, Samira. Nós vamos conseguir, não importa o que o mundo pense. Vamos ser a família que ele merece. Samira sorriu e eles se abraçaram, sentindo uma força mútua que os preparava para os desafios à frente. A partir daquele momento, sabiam que nada mais poderia abalar o amor e a determinação que sentiam. E enquanto o silêncio envolvia o quarto, ambos se perderam em pensamentos sobre o futuro, prontos para enfrentar qualquer obstáculo, para garantir o bem-estar e a felicidade de seu filho. Samira observava Antônio, agora adormecido, o rosto sereno e relaxado, após os momentos emocionantes e intensos que haviam compartilhado. Sabia que aquele era apenas o começo e que precisavam se preparar para o que vinha a seguir. Os rumores e murmúrios do lado de fora do quarto continuavam. Jornalistas e curiosos aguardavam ansiosamente por informações, e ela sabia que, em algum momento, precisaria encarar aquele frenesi. Enquanto Antônio se recuperava, Samira decidiu que era hora de enfrentar a curiosidade das pessoas e compartilhar a verdade, na esperança de acalmar o turbilhão de dúvidas e suposições. Respirando fundo, Samira saiu do quarto, deixando o marido descansar. Os passos dela ecoavam pelo corredor enquanto caminhava até o saguão do hospital, onde uma multidão a aguardava. Câmeras, gravadores e microfones
surgiram em sua direção, acompanhados de flashes e perguntas que se sobrepunham. Repórteres de todos os cantos tinham chegado ao hospital, ansiosos por registrar o caso mais surpreendente e misterioso de suas carreiras. Ela levantou a mão pedindo silêncio e a sala ficou em absoluto silêncio, com todos aguardando suas palavras. Samira sabia que aquele seria um momento que impactaria o mundo, mas para ela, tudo o que importava era que pudesse explicar a história do filho e de Antônio com respeito e dignidade. Eu sei que todos aqui têm muitas perguntas, começou ela, a voz firme, mas suave, com um olhar calmo que transparecia sua determinação. E estou aqui para explicar o que aconteceu. Meu marido, Antônio, passou por algo que muitos acreditariam ser impossível. Ele carregou nosso filho. E hoje, nosso filho Pedro nasceu, saudável e amado. Houve um murmúrio de espanto e admiração entre os presentes, enquanto os jornalistas processavam as palavras dela. Era uma declaração que desafiava tudo o que eles sabiam, e ao mesmo tempo, algo que os encantava pela coragem e singularidade da situação. Antônio possui uma condição rara chamada quimerismo, continuou Samira, sabendo que precisava esclarecer o diagnóstico que definia a condição de seu marido. O quimerismo significa que ele carrega 2 conjuntos de DNA em seu corpo, tanto masculino quanto feminino. Essa condição fez com que ele tivesse um útero, mesmo sendo por fora completamente masculino. Ela fez uma pausa, permitindo que a multidão absorvesse aquela informação. Vários jornalistas tomavam notas freneticamente, enquanto outros trocavam olhares de espanto. Samira percebeu que aquele momento era crucial, uma chance de desmistificar a condição do marido e explicar como ele fora capaz de realizar algo tão extraordinário. Nós descobrimos essa condição por acaso. Eu não podia engravidar, e isso foi devastador para nós. Mas então um médico nos explicou que, com tratamentos hormonais e muito cuidado, talvez, apenas talvez, Antônio pudesse carregar o bebê. Aceitamos essa possibilidade com muita esperança, e mesmo com todos os riscos, ele decidiu tentar. Os flashes das câmeras continuavam, capturando cada expressão, cada palavra de Samira. Ela não hesitou em compartilhar os desafios que enfrentaram ao longo da gestação, a descrição necessária, o peso do julgamento alheio e o esforço de manter o segredo para proteger a privacidade de Antônio. Durante a gravidez, ele precisou de reposições hormonais pesadas. A cada dia, a cada consulta, enfrentávamos olhares estranhos, mas isso não importava. Sabíamos que estávamos trazendo uma nova vida ao mundo, algo que sempre sonhávamos. Apesar das dificuldades, ele seguiu em frente. E hoje, felizmente, Pedro está conosco. Samira fez uma pausa, e seu olhar suavizou ao mencionar o nome do filho, enquanto alguns repórteres a observavam com expressões de admiração e respeito. Sabia que o mundo julgaria o que não compreendia, mas queria que entendessem que para ela e Antônio, Pedro era um milagre, uma prova de amor que transcendia qualquer barreira. Eu sei que a aparência do Pedro vai chocar alguns, disse ela com um tom de proteção na voz. Ele nasceu com algumas condições especiais e precisará de cuidados extras, mas ele é perfeito para nós. Ele é tudo o que sempre quisemos, e independentemente dos desafios que enfrentaremos, estamos prontos para dar a ele todo o amor e suporte do mundo. Os jornalistas absorveram cada palavra, enquanto Samira continuava, com uma emoção vibrante e sincera, a compartilhar sua história. Era um relato de coragem, uma narrativa de amor que, para muitos, parecia um conto impossível. Mas ali, diante deles, estava uma mãe disposta a enfrentar qualquer desafio pelo filho. Várias perguntas começaram a ser feitas, e Samira respondeu com calma e paciência, explicando o processo médico, os cuidados necessários e o apoio que receberam ao longo do caminho. A história que Samira compartilhava capturava a atenção de todos. Em poucas horas, a notícia havia se espalhado pelo país e rapidamente começava a atravessar fronteiras, ganhando destaque nas principais redes de notícias do mundo. Pessoas de diferentes partes do planeta comentavam sobre o caso, admiradas pela história única daquele casal que desafiara as limitações da biologia. Nos bastidores, a equipe do hospital tentava lidar com a atenção repentina
e o fluxo constante de repórteres e curiosos. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir ao desenrolar daquela história que até aquele momento parecia pertencer apenas ao domínio dos sonhos e da ficção científica. Samira, no entanto, mantinha-se serena e determinada. Ela sabia que, ao compartilhar a história de Pedro e Antônio, estava abrindo a porta para o mundo, mas também sabia que, ao fazer isso, poderia ajudar a educar as pessoas sobre uma condição rara e trazer compreensão para casos futuros. Cada resposta sua transmitia a verdade de uma mãe que via seu filho como um presente, alguém que ela protegeria com toda a força do seu amor. Após longos minutos de entrevistas e perguntas, Samira agradeceu aos presentes, pedindo respeito e compreensão para a família, enquanto enfrentavam os desafios iniciais da recuperação de Antônio e dos cuidados intensivos de Pedro. E enquanto retornava ao quarto, deixou claro em seu coração que, independentemente de quantos olhares e julgamentos enfrentassem, Pedro estava rodeado pelo amor e pela determinação dos pais que o trouxeram ao mundo. Os dias que se seguiram ao nascimento de Pedro foram repletos de desafios e incertezas. Logo após o parto, uma equipe de especialistas se uniu para realizar uma série de exames detalhados no bebê, buscando compreender as condições de saúde dele e garantir que nada fosse negligenciado. Pedro foi submetido a testes desde os mais simples até os exames genéticos e estruturais mais complexos. Cada exame parecia revelar um novo mistério sobre aquela pequena vida que já intrigava o mundo. Samira e Antônio aguardavam ansiosos por cada resultado, com o coração apertado a cada resposta incerta dos médicos. Mesmo que o amor pelo filho não fosse afetado por nenhum diagnóstico, ambos desejavam que Pedro tivesse a melhor qualidade de vida possível. Após dias de análises minuciosas, a equipe médica se reuniu com o casal para apresentar os resultados. O Dr. Emanuel, que acompanhara o caso desde o nascimento, foi o responsável por entregar a notícia que tanto aguardavam. Para acompanhar esse momento e estudar o caso de perto, o médico José Carlos, que inicialmente propôs a gestação e acompanhou Antônio em outro hospital, veio visitá-los. Ele uniu forças com o Dr. Emanuel para entender melhor as condições de saúde do bebê Pedro e as possíveis implicações de um caso tão raro. Ambos os médicos, agora trabalhando em conjunto, apresentaram ao casal os detalhes dos exames. Era um esforço de colaboração, ciência e respeito pelo desejo da família de compreender e cuidar de Pedro da melhor forma possível. Samira, Antônio, após todos os exames, felizmente, podemos afirmar que, internamente, Pedro está em perfeitas condições. Todos os órgãos e funções vitais estão operando normalmente, o que é impressionante, dado o contexto único da gestação, disse ele, com um sorriso satisfeito e uma ponta de admiração em sua voz. Samira sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, e Antônio, ainda se recuperando, apertou a mão dela com força, absorvendo cada palavra como um bálsamo para os medos que carregava. A jornada deles até aquele momento havia sido intensa e cheia de incertezas, mas ouvir que Pedro estava saudável preenchia ambos com uma alegria imensurável. O Dr. Emanuel continuou, detalhando os cuidados específicos que Pedro precisaria nos primeiros meses, mas assegurou que, com o acompanhamento necessário, ele tinha uma excelente perspectiva de desenvolvimento. O mais importante é que Pedro tem pais que o amam profundamente, e sei que vocês farão o possível para que ele cresça feliz e saudável, disse o médico, lançando um olhar carinhoso para o casal. A cada dia, enquanto Pedro era monitorado e cuidava de Antônio, a equipe do hospital se tornava mais próxima da família. Enfermeiras, médicos e outros funcionários passavam pelo quarto para ver como estavam, oferecer um sorriso ou palavras de apoio, admirados pela coragem e determinação que haviam testemunhado. Finalmente, após algumas semanas, o casal recebeu a notícia que tanto aguardavam. Pedro e Antônio estavam liberados para ir para casa. O quarto onde haviam passado aquelas horas intermináveis foi rapidamente preparado, e Samira começou a organizar tudo para que pudessem partir o quanto antes, ansiosa para começar a vida deles como uma família. No momento em que saíram pelo corredor principal,
Com Pedro aconchegado nos braços de Samira, o hospital se encheu de aplausos. A equipe médica, os enfermeiros e até alguns pacientes e visitantes pararam para aplaudir o casal, admirados pela coragem de Antônio e pela determinação de Samira. Era uma despedida que nenhum dos dois esperava, e a emoção de ser apoiados de forma tão calorosa pelos profissionais que os ajudaram durante aquela fase única os tocou profundamente. Antônio, ainda um pouco frágil, acenou em agradecimento, com lágrimas nos olhos. A cada rosto que via, sentia a força que aquela experiência trouxera para a vida deles. Para muitos, ele era um exemplo de resiliência e amor, alguém que desafiara as probabilidades e as expectativas em nome do sonho de construir uma família. Samira, emocionada, olhava ao redor, observando cada olhar de admiração e respeito, e agradecendo em silêncio por todos os que, de alguma forma, estiveram ao lado deles naquela jornada. Aquele momento pareceu suspenso no tempo, uma celebração da vitória de Antônio e da união da família. Do lado de fora, repórteres e fotógrafos de diversos países aguardavam, câmeras e microfones, prontos para registrar aquele momento. A história deles já havia cruzado fronteiras, e a imagem da família unida atraía olhares curiosos e emocionados do mundo inteiro. Samira e Antônio sabiam que Pedro, por sua aparência única, enfrentaria preconceitos ao longo da vida, mas ambos estavam determinados a protegê-lo e a cercá-lo de amor e apoio incondicionais. Estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo, confiantes de que o amor deles era maior do que qualquer julgamento ou desafio que o futuro pudesse trazer. E assim, sob os aplausos calorosos e os flashes das câmeras, a família seguiu para casa, prontos para o próximo capítulo de sua história juntos, com o coração cheio de esperança e gratidão. E aí, o que achou da história de Antônio? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Menino de 4 anos liga para 190 e pede uma pizza gigante. Quando a polícia chega ao local, fica chocada com o que vê. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais.